Estamos de volta com uma entrevista coletiva que o Papa Francisco deu no avião na viagem de volta da Armênia. Ele falou sobre vários temas, entre eles os motivos da renúncia de Bento XVI e a discriminação a homossexuais. Por quase uma hora, Papa Francisco respondeu a perguntas dos jornalistas que estavam com ele no avião na viagem de volta da Armênia para Roma. Um jornalista americano perguntou qual mensagem o Papa gostaria de deixar ao país. Considerando as tensas relações da Armênia com o Azerbaijão e a Turquia, o Papa respondeu: Eu desejo paz e justiça a esse povo. Eu rezo por isso, porque é um povo corajoso. Espero que encontrem justiça e paz. O Papa falou sobre mais alguns temas. Ele explicou as razões da renúncia do Papa Bento XVI. Papa Francisco disse: Hoje em dia, com este prolongar-se da vida, é possível seguir governando uma igreja quando se chega a uma certa idade com todas essas dores ou não? Bento renunciou com coragem e com oração, e também com ciência e teologia. Ele abriu esta porta, mas há somente um Papa. Mas no futuro, talvez, poderão ser 2 ou 3, mas serão eméritos. Perguntaram também se Papa Francisco se preocupa com o fato de que o Brexit possa levar à desintegração da União Europeia. Para mim, a unidade é sempre superior ao conflito. Sempre. Mas existem várias maneiras de unidade e também de fraternidade. A fraternidade é melhor que a inimizade ou do que as distâncias. A fraternidade é o melhor. Pontes são melhores do que os muros. Aqui me refiro ao Prêmio Carlos Magno, que deve dar à União Europeia força para reencontrar as que teve em suas raízes. É um passo de criatividade e também de desunião saudável, isto é, dar mais independência, mais liberdade aos países da União, pensar outra forma de união, serem criativos. Un'altra forma di unione, essere creativi. O Papa também falou sobre o descontentamento com a mídia por dizer que mulheres poderiam ser diaconisas, só porque ele aceitou uma comissão para estudar esta questão que vem de séculos na Igreja. Questionado sobre se a Igreja deveria pedir perdão por ter discriminado os homossexuais, ele repetiu o que o Catecismo diz: que não devem ser discriminados, que devem ser respeitados e acompanhados pastoralmente. Se pode condenar por razões políticas, mas não por motivos ideológicos. Certas manifestações são um pouco ofensivas para os demais, não? Mas isso não tem nada a ver com o problema. Com um tom articulado, o Papa disse que a Igreja não só deve pedir desculpas a esta pessoa que é gay, que foi ofendida, mas também deve desculpar-se com os pobres, as mulheres exploradas, as crianças exploradas no trabalho ou por terem abençoado tantas armas. Quando digo Igreja, digo cristãos. A Igreja é santa, os pecadores somos nós. Os cristãos devem também pedir desculpas por não terem acompanhado tantas decisões, tantas famílias. Vamos voltar ao Vaticano agora para mostrar a audiência geral do Papa Francisco. Ele convidou refugiados para sentarem junto dele e, com isso, chamou a atenção novamente para a importância do acolhimento aos excluídos. Papa Francisco novamente fez dos refugiados o centro de seu discurso quando convidou para sentar-se junto dele este grupo, durante a audiência geral desta quarta-feira. Ele pregou sobre um dos milagres narrados no Evangelho, a cura do leproso, que se aproximou de Jesus apesar das normas sociais da época. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco disse que hoje ainda a exclusão acontece com outros grupos de pessoas. Hoje me acompanham qui questi ragazzi. Tocar os excluídos. Hoje, esses jovens me acompanham. Muitos pensam que seria o melhor que eles estivessem ficado na terra deles, mas lá eles sofrem muito. Eles são nossos refugiados, mas muitos os consideram excluídos. Por favor, eles são nossos irmãos. O cristão não exclui ninguém, mas oferece um lugar para todo mundo. Tem espaço para todos. Deixa vir a todos. Dá posto a tutti. Lascia venire tutti.
Sobre um plano mais espiritual, o Papa lembrou a atitude humilde do leproso do Evangelho, que ajoelhou-se e pediu a cura a Jesus. O Papa recomendou que façamos o mesmo. Nunca permaneça indiferente. Jesus nunca fica indiferente às orações feitas com humildade e confiança. Ele rejeita todo o prejuízo humano, se mostra próximo para nos ensinar que não devemos ter medo de nos aproximar e tocar os pobres e excluídos, porque neles está o próprio Cristo. Neles está o mesmo Cristo. O Papa disse que o contato com os necessitados purifica a hipocrisia que existe em cada um. Esta foi a última audiência geral antes da pausa do verão. Papa Francisco retomará estes encontros semanais somente em agosto. Uma cerimônia emocionante marcou os 65 anos de sacerdócio do Papa Emérito Bento XVI. Ele agradeceu a homenagem com um discurso, como já não fazia há muito tempo. A Sala Clementina do Vaticano foi onde aconteceu uma celebração muito especial, que teve início com este abraço. Bento XVI comemorou 65 anos de sacerdócio, com uma homenagem simples da qual participaram numerosos cardeais e o Papa Francisco, que dedicou palavras de carinho ao seu predecessor. Tu sai que te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Estas são as palavras que acompanharam uma vida inteira dedicada ao serviço como sacerdote e à verdadeira teologia que o Senhor definiu, não por acaso, como a busca do amado. Francisco agradeceu também o serviço incansável de Bento XVI à Igreja, agora com a sua oração feita do pequeno mosteiro Mater Ecclesia, no Vaticano, algo que o Papa Francisco confessou que lhe faz muito bem. O Senhor, Santidade, continua servindo a Igreja e não deixa de contribuir verdadeiramente ao seu crescimento com vigor e sabedoria. De suas orações provém uma tranquilidade, uma paz, uma força, uma confiança, uma maturidade, uma fé, uma dedicação e uma fidelidade que me fazem muito bem a mim e a toda a Igreja. E me permito dizer que do Senhor vem também um alegre e saudável senso de humor. Sano e gioioso senso dell'umorismo. Os cardeais Miller e Sodano também fizeram um discurso no qual agradeciam Bento XVI pelos 65 anos de sacerdócio. E pouco antes do fim da cerimônia veio a surpresa. Depois de um longo tempo sem o ouvir, o Papa Emérito falou em público de novo. Bento XVI, sem ter um discurso preparado, agradeceu esta homenagem. Ele foi especialmente grato ao Papa Francisco. Obrigada, Santo Padre. Obrigada por sua bondade. Desde o primeiro dia da eleição, em cada momento da minha vida aqui, me emociona, me eleva de verdade, interiormente. Mais do que a beleza dos jardins do Vaticano, a sua bondade é o lugar onde eu vivo e me sinto protegido. Bento XVI também pediu ao Papa Francisco para seguir adiante no caminho da divina misericórdia e pediu um mundo não de morte, mas de vida, na qual o amor venceu a morte. Depois dessas palavras, os dois papas receberam os cumprimentos. Papa Francisco foi muito atento com as mulheres que cuidam de Bento XVI. A celebração terminou exatamente como começou, com um abraço dos dois papas. No próximo bloco, vamos falar de JMJ e de padres motociclistas. Eu volto já.